Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem. Vamos ler em Mateus 23, versículo 27, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas internamente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28 também. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É uma passagem um pouco dura, mas necessária para o nosso despertar espiritual. O que eu pretendo é que o Espírito Santo possa falar através de mim sobre a religiosidade. É algo muito importante de ser falado, porque muitas vezes nós não percebemos quando estamos religiosas, não percebemos quando estamos só com a aparência, mas no fundo nós estamos vazias de Deus, estamos vazias do Espírito Santo, estamos somente na legalidade, estamos somente cumprindo regras, estamos somente fazendo aquilo que é dever, então eu vou fazer, mas não está verdadeiramente cheia do Espírito Santo. E às vezes a gente não percebe que está nessa situação. Por isso que eu vou ler alguns tópicos no qual a gente pode se identificar, e se acaso você vir a se identificar, não fique chateado. Pelo contrário, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos, e se caso você identificar, fique contente, porque Deus repreende ao filho que Ele ama. E essa é uma oportunidade que Deus está nos dando, mais uma das tantas oportunidades que Ele nos dá, de podermos pedir perdão, de pedir até mesmo para que Ele nos limpe e nos ajude a nos colocarmos na posição que realmente agrada a Ele. Então eu vou ler, eu espero que nós possamos meditar. Obviamente a palavra serve primeiro para aquele que está ministrando e depois para todos aqueles que irão ouvir. Há sempre algo que a gente pode pegar para nós, que a gente pode entender, que a gente pode absorver. Então, que o Espírito Santo venha ministrar em cada coração e que nós possamos ter a compreensão do que Deus quer falar conosco na manhã de hoje. Vou ler alguns tópicos que falam sobre a religiosidade. O que essas pessoas aparentam normalmente? Possuem aparência externa de piedade, assim como nesse versículo, nesses dois versículos que nós lemos. Fazem muitas coisas religiosas e se consideram mais espirituais, assim como os fariseus, né? Aparência de zelo nas coisas de Deus, mas acha que só Ele está certo. Tem um orgulho no coração, tudo é eu sou o melhor, eu faço, eu sou bom, eu sou tal. Tem conduta de divisão. Os frutos são ruins e causam confusão. Olha lá os frutos da carne, hein? Muito diferente do fruto do Espírito, né? Conduta de divisão, já li. Se sentem superiores, os melhores. Inclusive, são tão santos que as suas denominações são aquelas que salvam. A do irmão da esquerda e da direita, não. Já desconfie quando ouvir isso. Não é placa de igreja que salva, é Jesus, é Deus. Não aceitam repreensão de terceiros, até porque, né, são perfeitos, por que aceitaria? Todos são menos espirituais do que eles, imagina. Se relaciona com sua justiça própria e não nas obras de Jesus. A pessoa é tomada pelo legalismo, que triste. Usa a emoção e a razão em substituição à obra do Espírito Santo. Muitas vezes até mesmo não acredita mais na obra do Espírito Santo, né? A pessoa valoriza mais as regras do que os princípios. Combatem as manifestações espirituais porque não as entendem. Não veem e não ouvem o que o Espírito Santo deseja. Escravos do pecado, mas não percebem. Usam os dons para exaltação do homem, dinheiro e fama, e não para servir a Deus e ao próximo. Tem como vencer esse espírito de religiosidade, essa condição que às vezes a gente se encontra e sequer percebe?
Claro que tem sim. Eis que eu vou listar algumas opções de como vencer. Claro, sempre em primeiro lugar, muita oração, conversa, abrir realmente o coração para Deus, pedir para que Ele mostre aquilo que está no coração, no oculto. Às vezes nem a gente tem consciência, nem a gente tem ciência. Então que Ele venha trazer a luz para aquilo que de fato está desagradando a Ele e atrapalhando o nosso relacionamento e a nossa intimidade, né? Como eu falei, estamos em guerra espiritual, então é preciso orar, é preciso jejuar, buscar uma transformação do caráter, porque ninguém aqui é aquela música famosa, Gabriela, que eu nasci assim e vou morrer assim, enfim. Não. Pau que nasce torto nunca se endireita também, não. Nada do que está no mundo serve pra gente, porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno e nós somos filhos de Deus, nós estamos na luz. E Ele sim, Ele tem o poder de moldar o nosso caráter a favor do reino dele. Então que nós sejamos moldadas sempre terá o que mudar, porque quando a gente já estiver naquele patamar de não precisa, certamente Ele vai nos levar. Não existe ninguém que não precisa estar buscando o aperfeiçoamento, está buscando perdão, está buscando ser purificado e ser limpo. Até porque a gente está num mundo pecaminoso, a nossa carne tem a tendência para o pecado. Então, se a gente permite, a gente vai se afastar de Deus e sequer vai perceber. Quando vê, às vezes vai ser tão difícil conseguir voltar, então é melhor nem arriscar, né? Ou estaremos ali na igreja, mas estaremos como esses sepulcros caiados, vazias. Não estaremos cheios do Espírito Santo, estaremos com uma aparência de cristã, às vezes com uma veste que vai dizer que é cristão, com uma conduta de aparência que parece que é cristão, contradizendo, claro, os frutos, porque o fruto fala por si só, a nossa vida fala por si só, né? Muito mais do que a aparência, muito mais do que a gente fala, que muitas vezes é bonito, mas na prática é muito mais difícil, é muito diferente. E às vezes a prática não condiz com aquilo que é verbalizado. Então que seja buscada essa transformação de caráter verdadeiramente, através de oração, de jejum, claro, leitura da Bíblia, pedindo orientação para o Espírito Santo, manter honra e respeito, lembrar que a nossa luta é espiritual, não ter raiva de quem é usado pelo mal. Gente, negócio difícil, às vezes a gente tá ali e quando vê, já tá querendo falar, já tá querendo atacar, já tá com aquele sentimento aqui. Calma, respira, lembra. Às vezes é difícil naquele momento do calor a gente lembrar, mas o Espírito Santo, ele diz que a Bíblia diz, né? E o Espírito Santo, ele está aqui, ele é o nosso amigo, para nos ajudar a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para lembrar a palavra de Deus, para renovar nossa mente. Por isso que é tão importante ter um relacionamento com Deus, né? Como que uma mente vai ser renovada, um caráter vai ser moldado se não tem um relacionamento? Não tem como, né? Fica difícil. A gente tem que fazer a nossa parte, não ficar esperando um milagre cair do céu. Se existe a possibilidade da gente buscar a Deus, existe a possibilidade da gente estar ali orando, lendo a palavra, jejuando, então não tem desculpa, né? Renovar as nossas mentes, acabei de falar e nem lembrava que estava escrito aqui, através do Espírito Santo, estudar o que edifica, ver o que edifica, se encher de Deus, até música, programa de televisão que parece bobo, lembrando que o mundo ele jaz no maligno, então aquilo que parece inofensivo, será que é mesmo? O mundo jaz no maligno, então a gente não indo para a religiosidade, pelo contrário, Deus ele nos tornou livre, mas lembrando que se a gente pode se encher de Deus até mesmo através do louvor, porque aquela música que a gente pode estar ouvindo, ela é consagrada a quem? O que ela pode estar invocando? O que ela pode estar trazendo para as nossas vidas? Que tipo de memória ela vai despertar em nós e que tipo de emoções? Aquele programa que é legalzinho, mas a gente fica ali 4 horas, aquele Instagram que às vezes a gente quer só dar uma olhadinha e fica ali 2 horas e não percebe, e sequer abriu a Bíblia. É nesse sentido, é colocar realmente Deus em primeiro lugar, de se encher dele através de todas as possibilidades, desde aquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente fala através da nossa oração, certo? Então que a gente possa se encher. Não é proibido as outras coisas, jamais. Eu estou falando de priorizar a Deus, de preferência ter um tempo maior das coisas que edificam a nossa alma do que as coisas que o mundo oferta, né? E lembrando, hein, gente, que a palavra em primeiro lugar serve para quem está ministrando. Então,
Eu recebo em nome de Jesus, que o Espírito Santo me ajude a fazer o que ele está sugerindo, o que ele está dizendo, e que de fato eu seja incomodada por ele para que haja uma mudança, e que cada ouvinte, em nome de Jesus, também seja incomodado pelo Espírito Santo para que tenha uma mudança verdadeira. Aumentar o nível de amor a Deus e ao próximo, combater a religiosidade é não adorar também a religião, coisas, pessoas e etc. O nosso objetivo é ser liberto e submisso ao Espírito Santo. Então, que no dia de hoje, que nessa manhã a gente possa meditar na palavra do Senhor, naquilo que Ele quis falar para as nossas vidas, que Ele possa ministrar os nossos corações, que nós possamos ter a compreensão do que Ele quer falar conosco, que nós possamos viver de fato Cristo livre de religiosidade, livre de excessos, sabe, só de legalidades, de querer fazer as coisas sem o amor, às vezes sem amor mesmo, porque tá fazendo porque é obrigatório. Eu tô aqui, que saco, eu tenho que fazer, né? Eu me dispus a fazer. Claro que tem dias que a gente tá mais procrastinador, tem dia que a gente tá mais cansado, é natural. Agora, se isso é uma rotina, se isso é algo assíduo, então deve realmente ser observado. Então, que o Espírito Santo, ele ministre ao nosso coração, que ele desperte, que ele mostre aquilo que ainda há de religiosidade em nós. Às vezes a gente pode estar achando, não, eu já sou liberta, isso não cabe a mim. Será? Será mesmo? Peça para o Espírito Santo revelar e mostrar, para que você também possa enxergar, assim como eu já enxerguei situações em que eu era religiosa, eu sequer sabia. Eu acho que eu era a rainha da religiosidade. Pensa num ser humano inflexível. E até hoje eu tenho que combater, e certamente há muitas outras coisas que precisam ser melhoradas quanto à questão de religiosidade, eu não tenho dúvidas. E ainda assim, recentemente, enquanto eu fazia esse estudo, eu ainda enxerguei coisas que precisavam melhorar em mim. Claro que às vezes a gente pode até identificar alguns irmãos da esquerda, da direita, para julgá-los? Não, para orar. Para orar, para que o Espírito Santo revele a eles essa situação, para que eles sejam libertos da religiosidade, para que eles tenham de fato um relacionamento com Deus, assim como nós também queremos, é amar mais a Deus, amar mais o nosso próximo, menos julgamento, né? Menos esse peso, às vezes, de culpa, de cobrança, coisas que muitas vezes não vêm de Deus, coisas que vêm do inimigo das nossas almas para nos fazer parar. Então, que no dia de hoje a gente possa meditar naquilo que Deus quer falar conosco, que o Espírito Santo, ele ministre em cada coração de maneira especial, a começar pelo meu, que nós possamos ser libertos de toda religiosidade, que nós possamos, através do Espírito Santo, sermos preparadas para a vinda de Jesus. Estamos ouvindo cada vez mais, mas independente se ele vai vir para todos, para arrebatar a igreja nesse momento ou não, se ele vai vir de forma individual, é necessário que a gente esteja com a nossa casa fincada na rocha, com as nossas vestes alvas mais que a neve, com um coração sem mágoas, às vezes até escondido, com o nosso caráter moldado por ele, para que a gente possa dar verdadeiramente um bom testemunho sem precisar ficar falando. Enfim, Deus abençoe nosso dia, que a palavra dele entre em nossos corações e que gere frutos para ele, e que Deus nos abençoe.